3 passos para montar uma boa pregação. Nesse vídeo você vai aprender os 3 principais passos para montar uma pregação. Esse vídeo está relacionado ao grande tema que se chama tricotomia da pregação. Fique comigo nesse vídeo e você vai aprender como montar uma boa mensagem. Muito bem, tricotomia da pregação está relacionada a quê? Quando nós ouvimos a palavra tricotomia da pregação, nós lembramos logo da tricotomia da formação da personalidade do ser humano. O ser humano, para quem crê na palavra de Deus, é uma alma que tem um corpo e que tem um espírito. Logo, nós observamos essas 3 distinções, essas 3 diferenças que juntas compõem essa personalidade existencial chamada ser humano. Esse ser humano. E na tricotomia da pregação, eu chamo essa ação de tricotomia da pregação, nós vamos observar os 3 pontos principais pelo qual se move a boa pregação. A tricotomia da pregação ela pode ser apresentada como um desenho de um ser humano. Nesse desenho, nós vamos observar que o ser humano ele é composto por diversos membros. E os membros que eu destaquei para essa aula de hoje, para esse vídeo de hoje, foi os membros cabeça, coração, melhor dizendo, 3 divisões, 3 pontos: cabeça, coração e pés. Por quê? Porque a cabeça fala da mente e a mente fala dos pensamentos. Os pensamentos falam das ideias que são construídas dentro desse ambiente. O coração fala do sentimento e os pés falam da locomoção, da maneira com que a pessoa ela se move, da maneira com que o pregador ele se move. O coração fala da maneira que o pregador precisa sentir. E a cabeça, que está relacionada à mente, fala da maneira com que o pregador precisa elaborar suas ideias, pensar, arquitetar, planejar. Quando nós pegamos esse cenário tricotômico, nós apontamos para Deus. E baseado no Gênesis capítulo 1, versículo 1, nós vamos observar o Pai, vamos observar Deus, como sempre, a mente pensante, a mente mais brilhante, mais expert em criação de toda a existência. Nós observamos ainda no Gênesis capítulo 1, versículo 1, nós vamos observar no discorrer dos versículos a manifestação do sentimento, que é o quê? Que é a palavra de Deus, ou seja, que é o pensamento sentido de Deus. Ou seja, o pai, ele arquiteta, ele planeja, mas o filho, ele sente a vontade de realizar as ideias do pai, de realizar os pensamentos do pai. E o Espírito Santo, nós vemos a operação do Espírito Santo se movendo com as ideias e com o sentimento de trazer à existência aquilo que o pai pensou, aquilo que o Senhor dos Senhores planejou e aquilo que o Filho, ou seja, o Verbo, que posteriormente ao livro do Gênesis, se encarnou, assumiu a forma humana. E no pregador não pode ser diferente. O pregador ele precisa ter o conhecimento das ideias de Deus, o conhecimento daquilo que Deus está realmente decidido a falar com as pessoas, a falar com o público. O pregador precisa ter uma mente preenchida pelo conhecimento de Deus, e o pregador também precisa ter um coração totalmente submisso ao sentimento de realizar esse pensamento. Se esse vídeo ficar muito longo, eu vou fazer um novo vídeo, tá bom? Mas antes, já se inscreve aqui no canal, deixa o seu like, compartilha, ativa o sininho das notificações para que toda vez que eu postar um vídeo aqui no canal, você venha ser notificado, tá bom? Continuando, o pregador ele precisa ser cheio do Espírito Santo. Por quê? Porque é o Espírito Santo que vai guiá-lo por toda a verdade, pensada e sentida. O Senhor Jesus, no capítulo 3 do Evangelho Jesus Cristo segundo narrou João, no capítulo 3, versículos 6, 7 e 8, Jesus está falando com Nicodemos, e Jesus vai apresentar para Nicodemos sobre o guiar, o novo nascimento do Espírito Santo. Jesus vai falar no mesmo evangelho sobre o Espírito que guia por toda a verdade pensada, sentida. Esse é o trabalho do Espírito Santo. O pregador ele precisa ser cheio do Espírito Santo e principalmente
ele precisa ser submisso à vontade do Espírito, para que ele seja levado ao haja luz da realização